Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho, ó. Saudades, viu? Saudades das aulas presenciais, dos encontros, dos abraços, enfim, saudade de vocês. Então, gente, a atividade de geografia desta semana tem como tema recursos naturais. O que são recursos naturais? Recursos naturais são elementos que são retirados da natureza para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, para o nosso lazer. Então, a nossa vida depende dos recursos naturais que nem sempre são valorizados pelas sociedades. Então, há dois tipos de recursos naturais. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, é essa a primeira questão que eu faço a vocês na atividade. Qual a diferença entre recurso natural renovável e recurso natural não renovável? Vamos lá? Por exemplo, a água que nós ingerimos é um recurso natural. De que tipo? Renovável ou não renovável? Ó, a água, ela obedece a um ciclo. Ela evapora quando a temperatura está alta e ela se condensa ou precipita quando a temperatura diminui. Então, ela evapora e condensa. Evapora e condensa. Nessa condensação, ela pode também se infiltrar, ela pode também escoar, mas ela tem o ciclo dela. Ela vai para o alto, evapora e ela se condensa. Então, por ela ter esse ciclo, ela não acaba. Ela é um recurso natural do tipo renovável. Ou seja, o recurso natural renovável é aquele que tem facilidade de se recompor. Aí você diz, professora, mas não dizem que a água está acabando? Ó, o que está acabando é a água potável. A água que serve para nós ingerirmos. Mas a água no planeta, ela continua do mesmo jeito. Então, ela é um recurso natural renovável. Assim como as plantas, né? Os seres vivos de um modo geral. Eles também têm um ciclo. Nós temos um ciclo. Nascemos, crescemos e morremos. Ah, mas a gente não morre? Sim, mas ficou algum descendente nosso. Nasce, cresce, tá entendendo? Então, os seres vivos, a água, a luz do sol, os ventos são recursos naturais renováveis. E os recursos naturais não renováveis? São aqueles que demoram muito a se recompor. Demoram anos, milhões de anos para se recompor. Tipo as rochas. Tipo o petróleo. O petróleo, para se formar, é um processo muito lento, muito lento. E então, se for explorado demasiadamente, ele se esgota. Assim como as rochas, assim como os minerais. Antigamente o Brasil tinha muito ouro, tinha muito ferro, tinha muito diamante, mas aí foram o quê? Explorando, 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 hoje está praticamente reduzido a quase nada de riquezas minerais, se for comparar com o que tinha antigamente. Ó, o pau-brasil. O pau-brasil é uma planta, né? É um recurso natural que o Brasil tinha abundantemente.
na época da colonização, na época que os colonizadores chegaram aqui. O que aconteceu? Desmataram, acabaram e não replantaram. Se ele tivesse sido replantado, ele estaria ainda com aquela quantidade exuberante que existia. Então, entenderam qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá. A segunda questão, eu pergunto a você se o extrativismo é uma atividade humana recente. E eu peço para você justificar a sua resposta. Então, para você responder essa questão, é preciso que você lembre o que é extrativismo. Extrativismo é uma atividade humana que consiste em o ser humano retirar da natureza algo que ele não colocou lá, não colaborou para estar lá. Ele não fez nenhum propósito para que aquele recurso estivesse lá e ele retira. Então ele extrai, ele tira. A pesca. A pesca, simplesmente o ser humano vai lá no rio, no mar e tira. O látex da borracha, não é? O ser humano vai lá na seringueira, extrai, tira. O ouro. O ser humano vai lá, né? Escava o solo, os rios e tira, sem ele ter colaborado para aquilo ali. É diferente da agricultura. A agricultura, para você colher, você planta, você cultiva, você irriga. A agricultura não é extrativismo. Porém, a extração do látex, a extração das folhas da carnaubeira, a extração de outros gêneros alimentícios. Hoje em dia está muito em alta, né? Você dizer, né, que gosta de tomar sorvete de quê? Qual é a plantinha que todo mundo está em alta e gosta de tomar o seu sorvete? Açaí. Então, açaí é o fruto de um extrativismo, de uma palmeira que existe em abundância na região norte, tá certo? Então, o extrativismo, ele não é uma atividade recente, ela é antiga, ela surgiu primeiro do que a agricultura, primeiro do que a pecuária. Por quê? Porque quando os seres humanos eram nômades, quando eles não paravam em determinado lugar, eles viviam de extrativismo, certo? Então, a resposta está justificada, porque os seres humanos, eles retiram dos recursos naturais a sua sobrevivência há muitos e muitos e muitos anos, desde que o ser humano apareceu na Terra. A terceira questão, eu pergunto, quais são os tipos de extrativismo? Explica as características de cada um. Então, são 3 tipos de extrativismo. Extrativismo vegetal, extrativismo animal, extrativismo mineral. O extrativismo vegetal é aquele que o ser humano extrai das plantas os seus produtos. Por exemplo, eu dei o exemplo aí do açaí, né? Já dei exemplo também da carnaubeira, que tiram as folhas para fazer vassoura, tiram a cera para fazer graxa. Então, o extrativismo animal é aquele extrativismo, é aquele tipo de atividade que o ser humano retira dos animais o seu sustento. A pesca. Agora, gente, eu queria que vocês não confundissem a pesca com piscicultura. A pesca é aquela atividade que simplesmente o ser humano vai lá e retira. A piscicultura não. O ser humano tem que
que criar os peixes em tanques, alimentados, etc. Tá certo? E o extrativismo mineral é aquela atividade que o ser humano retira do solo os minerais, ouro, diamante, todos os minerais preciosos ou não, não é? Então, a quarta questão. A quarta questão, eu perguntava assim: em que situações o extrativismo vegetal pode ser considerado uma atividade economicamente sustentável? Uma atividade economicamente sustentável é aquela onde os seres humanos, as sociedades, extraem sem esgotar os recursos naturais. Então, no momento em que os índios extraíam da natureza todo o seu sustento, eles não esgotavam. Então, era uma situação sustentável, certo? Então, ela é dita sustentável quando ela é feita apenas para a subsistência humana e não para explorar radicalmente a ponto de acabar. Então, a quinta questão, eu pergunto assim: por que o extrativismo animal, especialmente a caça, é criticado especialmente por ambientalistas de todo o mundo? Por quê? Porque a caça, ela é feita radicalmente, ela ameaça a sobrevivência dos animais, ela ameaça a extinção das espécies, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tirado as dúvidas, tá bom? E eu também espero que vocês respeitem a natureza, preservem o meio ambiente, porque dele depende a nossa sobrevivência. Então, gente, um beijo no coração, um abraço virtual e até a próxima.